Tudo bom com vocês? Como você tem passado? Como é que está a sua família? Que bom que você está aqui agora presente para que juntos possamos aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. Você seja muito bem-vindo ao nosso estudo semanal do livro de Apocalipse. E hoje, em especial, eu e você iremos aprender um pouco mais sobre o livro do Apocalipse, especialmente o capítulo 2 e o capítulo 3. Seja muito bem-vindo mais uma vez, seja muito bem-vinda. Eu quero aqui agradecer a presença das pessoas que já estão conosco aqui, não é isso? Marco Aurélio, nosso amigo. Marcos, tudo bem com você? Um abraço. André Alves também já está aqui. André, boa noite, meu amigo. Manuel Barros. Manuel, Deus abençoe você e sua esposa, tá bom? Douglas Pérez também já está aqui. A Michele também está com a gente. Marcos Lee também está aqui com vocês. Olha só que bacana. Adriana Barros. Oriovaldo Pérez. É isso aí, Oriovaldo. Que bom ver você aqui. Márcio Rodrigues, nosso amigo Márcio. Tudo bem, Márcio? Seja muito bem-vindo. A Poliana Bibiu. Que Deus abençoe você também. Adilson Madeira, André Alves, Juscelina Costa, Adilson Madeira, Manuel, Michele, André. A Paula está aqui conosco de novo. Paula, que Deus te abençoe. Tá bom? Deus continue conduzindo a sua vida, viu, Paula? Que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo, você e sua mãe também, que é Elizabeth, tá bom? Vamos lá, vamos ver quem está mais aqui. Olha só, sejam todos bem-vindos, compartilhe essa mensagem. Lembrando que hoje o nosso estudo é especialmente sobre o livro de Apocalipse, tá bom? E aí eu gostaria que você convidasse os seus amigos, vizinhos, compartilhasse aí a mensagem de fé e esperança, lógico, tendo o nosso estudo aqui como base a palavra de Deus, tá bom? Pegue a Bíblia, porque hoje nós vamos falar ao seu coração aí o que a palavra de Deus tem trazido para mim e para você na questão de esperança, edificação, felicidade, tudo que a palavra do nosso Deus ela pode proporcionar a mim e a você, tá bom? Muito bem, nós já aprendemos que o livro de Apocalipse trata de esperança e promessas para o povo de Deus. O livro de Apocalipse não é um livro de nos assustar ou que causa terror, mas é um livro que traz esperança tanto para mim como para você também, tá bom? E hoje, de uma forma especial, nós vamos aprender o capítulo 2 e o capítulo 3. Nós vamos só dar uma revisada no capítulo 1, lembrando para você que o capítulo 1 descreve o apóstolo João ali na ilha de Patmos, dizendo que era prisioneiro, e um dia especial, né, que ele fala que é o dia do Senhor, ele tem uma visão de Jesus Cristo glorificado. Nessa visão, ele começa a descrever Jesus Cristo. E é interessante você notar que cada capítulo do livro de Apocalipse, quando ele muda de uma sessão para outra, no próprio capítulo que você está lendo, ele faz referência ao capítulo próximo. Você quer, por exemplo, entender um pouco mais sobre isso? Abre aí a Bíblia, que é a palavra de Deus no livro de Apocalipse, e você vai ver que quando você começar a ler o livro, ele existe o que nós chamamos de interlúdio, que é uma alusão ou uma referência ao capítulo próximo. Por exemplo, no capítulo 1 nós temos aí algumas referências ao capítulo 2 e o capítulo 3. Como é que você sabe disso? Abre a Bíblia e confere comigo, tá bom? Muito bem, vai compartilhando aí a mensagem de fé e esperança, inscreva-se no canal Desbravando as Escrituras, inscreva-se no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Limão, e aí você vai poder acompanhar esses vídeos que estão gravados lá também, para você aprimorar seu conhecimento e assistir de novo para você tirar qualquer dúvida que você tenha ficado, tá bom? Aí no capítulo 1 do livro de Apocalipse, aqui no versículo 4, tem uma referência ao capítulo 2 e o capítulo 3. Olha só. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acha diante do seu trono. Aqui já faz referência às igrejas, tá bom? E se você for aí no final, no versículo 20 do mesmo capítulo 1, diz assim, olha: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os candeeiros são o quê? As sete igrejas. Muito bem, então você agora, dentro do texto que eu já li para você, você já sabe qual vai ser o nosso assunto, não é isso? Exatamente, nós vamos estudar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, tá bom? Então, feche os seus olhos e vamos orar. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, louvamos o Teu nome, ó Pai, porque a Tua palavra é uma realidade na vida do Teu povo.
Por favor, Senhor, permita que agora, mais uma vez, tenhamos a sensibilidade de poder ouvir a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração, nos convidando para dar um passo mais próximo do teu trono de graça. Abençoe, Senhor, cada uma das pessoas que estão empenhando-se nessa função de levar essa palavra agora através desse vídeo aqui, a equipe que está trabalhando aqui. Quero também colocar em tuas mãos os nossos irmãos que estão ouvindo essa mensagem, que estão compartilhando com outras pessoas. E louvamos o teu nome, Senhor, porque o desejo de viver a eternidade ao teu lado é uma realidade presente na minha vida, na vida do teu servo e na tua serva que agora nos escuta. Por favor, Senhor, ao abrir a tua palavra mais uma vez, a paz que emana dos altos céus seja uma realidade presente na minha vida e na vida do teu povo. Quero te agradecer pelos nossos amigos evangélicos que também estão compartilhando agora essa mensagem de fé e esperança e que são pessoas também que estão se inscrevendo no nosso canal aí. Abençoe eles, ó Deus, dê a eles sabedoria para que toda vez que eles sentirem o desejo de ouvir a tua voz, eles tenham a sensibilidade de abrir a tua palavra e permitir que o Senhor os alcance mais uma vez. Por favor, Senhor, nos edifique nessa noite dentro da tua palavra. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Muito bem. Como eu estava dizendo para você, hoje nós vamos estudar sobre as sete cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, tá bom? E aí você vai entender que essas cartas ela tem uma promessa especial para mim e para você. Muito bem, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Vamos ver quem é que está aqui, que eu ainda não falei. O André eu já falei, o Marco Aurélio também, o Oriovaldo, a Alessandra Costa também está assistindo. Alessandra, que Deus te abençoe e que te alcance neste momento mais uma vez, tá? Marcelo Neves, meu amigo, que Deus te abençoe, viu? A Lane Pereira, boa noite, Lane, que Deus continue te conduzindo a sua vida, tá bom? A Cristina Carlos também, Cristina Carlos, que Deus abençoe você, seu filho e toda a sua família também. A Juju está aqui também, o nosso amigo Oséias, né? Oséias, que é o nosso amigo de sempre, o nosso amigo aí, que Deus abençoe você, viu? E também a Maria Sandra Rodrigues de Souza. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, porque agora, mais uma vez, temos a oportunidade de juntos, olha só, juntos, compartilhar o pão da vida, que é a palavra do nosso Deus. Há uma promessa no Evangelho que diz o seguinte, né? Quando 2 ou 3 se reunir para aprender da palavra do Senhor, o próprio Deus se faz presente. Então você, meu amigo, minha amiga que agora está aí ouvindo essa mensagem, que você está compartilhando o texto sagrado, saiba que Deus está aí ao seu lado. Muito bem? Vamos então aprender um pouco mais das promessas que Deus tem para minha e para a sua vida. Lembra que eu falei para vocês que o livro de Apocalipse é um livro de bênção e esperança para cada um de nós? É um livro que traz ânimo ao nosso coração em meio às dificuldades, porque mostra um Deus que trabalha 24 horas por mim e por você, para que eu e você possamos ter a vida eterna. Amém? Esse é um Deus que a Bíblia apresenta, um Deus dinâmico, não é verdade? Muito bem, então abra a Bíblia, vamos ler aqui agora o capítulo 2 do livro de Apocalipse, e aí você vai ver que todas as vezes que Deus ele se dirige a uma destas igrejas, tá bom? Ele se dirige se identificando. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Quando Deus ele fala ao seu povo, ele se identifica com a necessidade do seu povo, ele se identifica como um Deus real, entendeu? Não é simplesmente um Deus que está parado ali, não, pelo contrário. Onde você estiver, ele escuta o clamor do teu coração. Para que você possa se contextualizar a questão do que estamos estudando aqui, seja muito bem-vinda, viu, irmã Sueli? Também a Andréia, a Messa, que Deus abençoe vocês. Olha só, na Ásia Menor, por volta do ano 96 da nossa era, 7 cidades, exatamente, 7 cidades pequenas, cada uma dessas cidades tinha uma igreja, e essa igreja era chamada pelo nome da cidade. Essas igrejas, que era da mesma época, viviam situações diferentes, e essas situações foi propícia para que o Espírito Santo usasse a experiência desse povo em particular, para que a experiência desse povo e a forma como Deus estava trabalhando na vida desta igreja pudesse trazer luz e esperança aos crentes de todas as eras depois destas igrejas, tá bom? Então olha só, eram igrejas físicas, eram igrejas reais, tá bom? Verdadeiras, que estavam ali físicas. Essas igrejas estavam passando por experiências diferentes, e essas igrejas se apegavam à esperança de Cristo
como redentor da vida deles. Como Cristo trabalhou na vida desses irmãos para fortalecer a fé dele, foram esperanças que foram registradas no livro de Apocalipse, para que essa esperança também pudesse falar ao meu e ao seu coração. Então, assim, não são 7 denominações diferentes, tá? É uma igreja só, mas que estava localizada em cidades diferentes. Por exemplo, hoje, se você for a uma igreja, por exemplo, adventista, que está situado no bairro da Casa Verde, você vai entender que essa igreja a gente vai ser a igreja da Casa Verde, porque estamos nos referindo à igreja da Casa Verde. Se formos a igreja adventista do sétimo dia do bairro do Limão, nós vamos falar a igreja adventista do Limão, porque estamos nos referindo à localidade desta igreja e não que essa igreja tenha título ou placa de igreja com esse nome, mas é uma referência aos irmãos da igreja adventista que congrega tanto no Limão ou na Casa Verde que recebe esse nome. Compreendido agora? Tudo certo? Algo também que eu preciso adiantar para você devido à experiência que essas igrejas passou, essas igrejas elas foram estabelecidas profeticamente em datas equivalentes dentro da história que trabalha desde o momento em que Cristo dá a vida dele na cruz até o momento em que Cristo retorna pela segunda vez nas nuvens do céu. Tá bom? Dito isso, vamos então para a Bíblia e continua compartilhando essa palavra de fé e esperança. Lembrando que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva no nosso canal aí, porque quanto mais você escreve, mais pessoas têm a oportunidade de ser alcançadas para o reino de Deus. Hoje é muito extenso esse assunto aqui e nós vamos pegar os principais aqui, tá bom? Vamos ler aqui a primeira carta que diz assim, olha, carta à igreja em Éfeso. Olha só, Éfeso era uma cidade na Ásia Menor, situada ali. O Espírito Santo trabalhou através do nosso evangelista, João, para que ele também escrevesse essa carta e diz assim, ó, a essa igreja. E olha só como é que o versículo 1 diz. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio do candeeiro de ouro. Olha só, dos candeeiros de ouro. Olha só que interessante, e agora eu vou trabalhar da forma messiânica nesses textos, tá bom? Eu vou mostrar como Jesus, ele cuidou dessas igrejas e como ele cuida da minha vida e da sua vida, tudo bem? Então prepare o seu coração. Muito bem, aqui diz, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. E o que é as estrelas em Apocalipse? No livro profético, o que significa estrelas? Você não lembra? Não tem problema. Lembrando que um capítulo anterior sempre faz referência ao próximo capítulo. Então, olha só, no capítulo 1, ainda do livro de Apocalipse, no versículo 20, diz assim, olha, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são, olha só, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Ou seja, quando a Bíblia se refere profeticamente a anjos, nessa questão de igrejas, está dizendo que ele se refere àquelas pessoas que vivem para pregar o Evangelho. Quando você permite que o Evangelho é uma realidade na tua vida, quando você é usado por Deus para falar dessa mensagem, trazendo conforto e segurança para as pessoas, é uma frase comum que as pessoas dizem, né? Nossa, você foi um anjo na minha vida, me auxiliando aí nessa questão. Não é isso? Então, ou seja, você é carregado na própria mão de Cristo, tá bom? E outra coisa aí, fala assim, olha, que anda no meio dos candeeiros de ouro. Lembrando que eu falei para você que essa referência faz a referência ao sacerdote que tinha a responsabilidade de cuidar das luzes ali do santuário, né? Ele colocava azeite para que a luz não apagasse, ele trocava o pavio para que o candeeiro não se apagasse consumindo todo o pavio, ou seja, é Cristo que cuida da minha e da tua vida, colocando ali, lógico, esses elementos para que nada falte em nossa vida, para que nós possamos brilhar na vida de outras pessoas. A esperança pura, o livro de Apocalipse, não é verdade? Glória, glória ao nome do Senhor. Muito bem. A cada uma dessas cartas, dessas igrejas, Deus faz uma promessa, faz um elogio e também faz aí um elogio, uma reprovação e também uma recompensa. Toda vez que Deus procura falar com essa igreja, olha só o que é que ele fala. Uma frase que repete em todas as cartas que a gente vai ler. Olha só, versículo 2. Conheço as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. É um Deus que conhece a vida particular de cada um, de cada uma. Entendeu? Aqui ele está dizendo que ele é aquele que carrega
as estrelas da mão, é aquele que passeia no meio do seu povo e ainda conhece as obras de cada um. Entendeu? Muito bem. Então, olha só. Deus agora, ele faz uma reprovação a essa igreja. E você precisa entender que as mensagens que Cristo prega a cada igreja aqui, que ele anuncia a cada igreja, essa também eu devo estar atento para ver se também não fala a minha vida. Você entendeu? Olha só o que está aqui no versículo 4 ainda do capítulo 2. Diz assim, ó. Tenho, porém, contra ti que abandonar-te o teu primeiro amor. E quem é esse primeiro amor? É lógico que é Jesus Cristo. Tá bom? É o amor por anunciar o Evangelho. Algumas pessoas se sentem tão felizes estar naquele primeiro amor, como nós falamos, né? Sempre fala de Cristo, sempre está divulgando, sempre está convidando as pessoas para ir para a igreja, mas quando o tempo vai esfriando esse amor, as pessoas esquecem de ser missionário na causa de Deus, de convidar pessoas para aceitar esse amor e viver esse amor também. Aí olha só no versículo 5 o que Cristo diz, olha. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A primeira coisa que Jesus vem chamando é o arrependimento. Exatamente. Cada um de nós precisamos nos arrepender das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas ações, porque nós não somos santos, pelo contrário, somos pecadores. E se nós, nesse caso, alimentar a nossa natureza pecaminosa, nós vamos sempre machucar e magoar as pessoas, e mais do que isso, magoar nós também. Mas aí tem o chamado de Jesus Cristo, né? Que nós devemos lembrar do nosso primeiro amor, devemos lembrar das nossas obras, devemos voltar a praticar as coisas, devemos nos arrepender desse pecado. E aí Cristo tem aqui uma mensagem, uma recompensa para as pessoas que se arrependerem do seu pecado, desta igreja, e voltar para Cristo. Qual é essa recompensa? Está aqui no versículo 7. Olha só o que está escrito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe alimentar-se da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Lembrando que desde Gênesis até o livro de Apocalipse, você vê um Deus correndo atrás da humanidade para salvar. Eu estou falando para você aqui agora que, profeticamente e de uma forma direta, esse capítulo aqui agora, capítulo 2, esse último versículo que lemos, versículo 7, ele faz referência à árvore da vida que estava no paraíso, quando Deus colocou Adão e Eva lá para cuidar, que eles foram expulsos do paraíso, a humanidade nunca mais teve acesso a esse fruto da árvore da vida. Mas aqueles que vencerem, que arrependeram dos seus pecados, que viveu esse relacionamento intenso com Cristo, terão a oportunidade de no futuro, poder voltar a se alimentar da árvore da vida. Mas qual é o benefício de poder alimentar-se da árvore da vida? Você sabe? Lá no último capítulo de Apocalipse está escrito que as folhas dessa árvore servem para a cura das nações. E essa árvore é a árvore da vida, ou seja, ela perpetua a minha e a sua vida. Não é isso? É promessa demais para nós, não é verdade? Essa é a recompensa que Deus está dando para mim e para você, se caso nós nos arrependemos. Profeticamente, essa igreja representa um período profético que equivale ao ano 31 da nossa era, finalizando aí no ano 100. Lembrando que no ano 31 foi o momento em que Cristo deu a vida dele na cruz para salvar cada um de nós, e nesse mesmo ano Cristo subiu aos céus. O ano 100 termina aí com a morte do último apóstolo de Jesus Cristo, que foi o apóstolo João, o mesmo que escreveu o livro de Apocalipse. Tá bom? Profeticamente, essa igreja representa esse período profético. Vamos então para a próxima igreja. Carta à igreja em Esmina. Muito bem. Diz o seguinte, seja muito bem-vinda, viu, Juliana? Olha só, carta de igreja em Esmina também tem uma identificação de Jesus Cristo. Cristo, ele sempre se identifica. Meu amigo, quando o Cristo quer trabalhar na tua vida, ele também se identifica. Ele não é um intruso, entendeu? Alguém vem sempre falar dele para você. E esse alguém, primeiro que vem falar é o Espírito Santo, e depois alguém físico, algum irmão, alguma mensagem, algum hino é cantado, e você então começa a aprender a ter esse relacionamento com Cristo, tá bom? Versículo 8 do capítulo 2 diz assim, olha, carta à igreja de Esmina, essa é a segunda cidade ao quem foi endereçada a segunda carta. Ao anjo da igreja em Esmina escreve, estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Lembrando que Cristo ele também se apresenta como o primeiro e o último, né? O Alfa e o Ômega. No capítulo 1, versículo 18, ele também diz, né? Eu sou aquele que tenho, que é aquele que estive morto, mas vivo para todos sempre. Esse é o Deus que vem se identificando, tá bom? E olha só, aqui no versículo 9,
Só o primeiro versículo aqui fala assim: conheço a tua tribulação. Cristo ele se refere a essa igreja dizendo especificamente que a tribulação que ela estava passando, a dificuldade que ela estava passando, não era algo assim desconhecido aos seus olhos. Pelo contrário, ele conhecia exatamente a tribulação e a dificuldade que esta igreja estava passando. Exatamente, meu amigo. A Bíblia está descrevendo que não há nada que aconteça na tua vida que te aflige, que te magoe, que Cristo não sabe. Quando um pecado, ele te magoa, ele te deixa triste, primeiramente ele entristeceu o coração de Deus. Tá bom? E aí, essa igreja, ela representa o ano que vai do ano 100 ao ano 313, tá bom? E aí eu quero dizer para você, aqui no versículo, essa é a menor carta que existe, né? Aqui no livro de Apocalipse, e o versículo 10 diz o seguinte, olha só que interessante, diante da tribulação que essa igreja estava passando. Para você ter ideia aqui, eu estou falando de um período em que Diocleciano, que era um imperador romano, estava reinando sobre Roma, e ali ele foi uma das pessoas que causou um grande sofrimento sobre as pessoas. Mas olha só o que o versículo 10 diz, e eu vou terminar de concluir o que eu falei. Versículo 10 do capítulo 2, olha só. Não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e terei tribulações de 10 dias. Exatamente, lembrando que em profecia, um dia significa um ano, 10 dias exatamente é o que vale a 10 anos, ou seja, do ano 303 até o ano 313, Diocleciano causou à igreja uma das maiores perseguições da história, ou seja, os cristãos eram mortos ali, para você entender que hoje, eu e você, apesar de a igreja estar de porta fechada, temos a oportunidade de testemunhar desse Deus para outras pessoas. Amém? É bênção pura, não é verdade? Então, olha só. E aí, Cristo ele diz o seguinte, ó, ser fiel até a morte, dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Se você não tem sido fiel no teu relacionamento com Deus, através desse texto, ele chama você para andar em fidelidade com ele. Você já entregou sua vida a Cristo? Não? Então venha para Jesus. Entregue sua vida a ele. Permita que ele alcance você. A recompensa para essa igreja está no versículo 11. Olha só o que é que diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Lembrando que aqui no canal, né, que é Desbravando as Escrituras, lá você já tem um estudo também sobre o estado da morte de acordo com a Bíblia. E você sabe que a segunda morte não tem esperança. Não tem esperança para ninguém. Então, em Cristo, a segunda morte não é realidade para os que são os fiéis à palavra do Senhor. Então seja fiel até a morte, porque a coroa da vida é uma realidade para mim e para você. Se você quer então ter a coroa da vida, então seja fiel. Seja fiel a Deus. Logo mais, vamos ter uma belíssima festa batismal, sendo transmitido aqui ao vivo para vocês no próximo final de semana. E você, meu amigo, que está indeciso aí, tome a decisão ao lado de Cristo, tá bom? Venha para Jesus. Dê esse testemunho de fé e esperança para as pessoas que estão à volta. Deixa Cristo reinar em tua vida, tá bom? Vamos continuar lendo aqui porque o assunto é interessante demais, né? E aí nós vamos adiantar porque o tempo não dá realmente para falarmos tudo, tá bom? Então olha só, vou ler aqui a promessa que está escrito para a carta da igreja em Pérgamo, tá bom? Lembrando que em Pérgamo, falando da questão de história e tudo mais, em Pérgamo estava, aqui fala nessa carta que onde estava o trono de Satanás. Exatamente. Essa cidade ela era a primeira em adorar Zeus ali, né? O altar de Zeus, que é algo muito grande mesmo, hoje está na Alemanha, na capital lá, Berlim, no Museu de Pérgamo. É algo gigantesco, um grande trono que foi feito ali para Zeus. Ou seja, e aqui estava falando que para as pessoas que habitavam nessa cidade onde estava o trono de Satanás, tá bom? Mas olha só, o que Deus pede para essas pessoas desta igreja aqui, da igreja de Pérgamo, diz o seguinte, ó, versículo 16, capítulo 2. Portanto, arrependa-te, se não venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. E aí você sabe o que é a espada que sai da boca de Deus, né? A própria palavra do Senhor, como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Não é isso? Lembra que estava lá escrito? Que a palavra do nosso Deus é viva e eficaz? Lembra? E também aqui no próprio livro de Apocalipse, lá no capítulo 1, no versículo 16, Cristo, ele fala da espada dele lá? É exatamente, tá bom? E agora olha só, a recompensa que Cristo dá para esta igreja aqui está no versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, bem como lhe darei
uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quando você aceita Cristo na tua vida, tudo passa a ser novo de novo. Olha só que legal, né? Quando você aceita Cristo, tudo passa a ser novo de novo. Então aceita Cristo. Ele quer te dar um nome novo, ou seja, um caráter novo transformado. Ele quer te dar paz e perdão dos seus pecados. Lembrando que isso era uma prática comum que era usada nos tribunais da época, né? A pessoa que era absolvida ganhava uma pedra branca, a pessoa que era condenada recebia uma pedra preta. E Cristo está dando para mim e para você uma pedra branca, dizendo que nossos pecados serão perdoados. E mais do que isso, teremos a oportunidade de comer do maná, ou seja, em outras palavras, o pão dos anjos, né? O alimento dos anjos, que caiu do céu lá para alimentar o povo no Egito. Profeticamente, essa igreja de Pérgamo representa o ano 313 até o ano 538, quando as tendências não religiosas começam a infiltrar dentro da igreja da época e começam a corromper, trazendo aí um grande império apostata que persegue os fiéis servos de Deus ao longo da Idade Média. Lembra disso? Nós vamos falar isso um pouco mais à frente. A próxima igreja é a carta à igreja de Tiatira, versículo 18. Diz assim, ó: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze, né? Diz que algumas pessoas têm um poder de, através do olhar, conquistar as pessoas. É isso? Cristo, através do seu olhar, ele é capaz de examinar o que vai dentro da tua vida. Ele é capaz de enxergar a minha e a tua necessidade. A esta igreja, Cristo traz uma recompensa que está aqui no versículo 26, que diz o seguinte, ó: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços como se fosse objeto de barro. Assim como eu também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo ouve, diz às igrejas. Muito bem, aqui está dizendo que nós teremos autoridade sobre as nações. Lembrando que constantemente Apocalipse está sempre referindo ao povo de Deus como reis e sacerdotes. Por que que nós iremos reger as nações com cetro de ferro? Porque a nossa coroa lá no futuramente será depositada aos pés de Cristo. Exatamente, será depositada aos pés de Cristo e Cristo reinará em nossas vidas e na vida do povo. Por isso que quando fala cetro de ferro e tudo mais, significa justiça, significa retidão, que não se enverga, pelo contrário, é fiel à justiça. Então seremos um povo abençoado, porque viveremos para sempre a luz desse Deus que cuida de mim e de você. É interessante que essa igreja de Tiatira, ela surge aí do ano de 538, dando o período em que a religião de Cristo, dos cristãos, passam a ser perseguidos, e uma igreja que também vem de Cristo, ela a partir do ano 538, ela assume a supremacia e ela começa a reinar de forma dura até o ano 517, onde ela sofre o primeiro golpe ali, que você vai entender que foi onde surge a reforma protestante. Tá bom? Ainda não é o tempo em que essa denominação leva a ferida mortal, mas é o período em que ela sofre sua primeira derrota academicamente, teologicamente dizendo, que foi até o ano 517. E aí vem a próxima igreja, não é isso? Que é a carta à igreja em Sardes. Exatamente, em Sardes, esse período profético em que ela representa, que é do ano 517 ao ano 1798, essas datas, ela varia muito, né? Alguns acreditam que seja essa data, outros outras datas, mas essa data é que essa igreja ela representa o fim da supremacia desta igreja, exatamente, e também o período em que Napoleão Bonaparte sobe aí conquistando a Europa toda e seu general, né? Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Louis Alexandre Berthier, exatamente, prende o representante dessa religião, e esse representante, que é o famoso Pio VI, foi levado para o exílio e lá ele morre, tá bom? Nesse período também, de 1572, tem um grande assassinato promovido pela essa religião, que é o famoso massacre de São Bartolomeu. Você pode pesquisar na internet lá, para pesquisar o que é esse massacre de São Bartolomeu. Esta igreja, através da sua permissão, fez com que esse ato de brutalidade e outros atos desses fossem replicados ao longo da história, tá bom?
Mas aqui está dizendo que essa igreja teve o seu fim, o período em que essa igreja que dominava o mundo na época, né, sofresse aí a ferida mortal que está escrito no livro de Apocalipse capítulo 13, que nós vamos aprender um pouco sobre lá. Mas a igreja de Sardes, que era a igreja física presente na Ásia Menor, Cristo se dirigiu a ela com as seguintes palavras. Capítulo 3, versículo 1. O anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de quem vive, mas está morto. Jesus, ele traz uma repreensão no versículo 3, aqui do capítulo 3, olha só. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrependa-te, porque se não vigiares, eu virei como ladrão, não reconhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Essa advertência, essa igreja, é a mesma advertência que Cristo dá para mim e para a sua vida. Entendeu? Qual é essa advertência? A advertência é que nós devemos vigiar, orar e nos prepararmos para quando Cristo voltar. Exatamente. Para quando Cristo voltar, a vinda dele seja uma esperança para mim e para a sua vida e não um momento de tristeza e terror. Tá bom? Muito bem. Olha só. O que Cristo fala para esta igreja. Olha só. Versículo 5 do capítulo 3. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia está dizendo que se você for fiel, colocar sua vida na mão de Deus, o seu nome será escrito no livro da vida, tá bom? E você será apresentado diante do céu por Jesus Cristo, diante do Pai, diante dos anjos. Olha só que maravilha, não é verdade? Já pensou ser apresentado diante de Deus e do Pai, de Deus Pai, dos anjos, num lugar tão importante como esse? Exatamente, esta é a promessa. Independente da situação em que essas igrejas representavam o período profético, Deus estava atuando para que cada uma delas pudesse ter a recompensa vinda de Deus. Amém? Muito bem. Aqui, a carta à igreja de Filadélfia, que representa um período profético muito interessante para nós, cristãos, de uma forma geral, porque a partir da representatividade do período profético em que essa igreja representa, eu quero dizer algo para você que é muito interessante para os nossos dias ainda hoje, apesar que tudo que essas igrejas passou ao longo da história traz para mim e para você uma recompensa, não é isso? Mas vamos ler aqui no versículo 7, olha só, no capítulo 3, versículo 7 diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fechará e ninguém abrirá. Amém? Exatamente. Quando Cristo começa a abrir as portas missionárias da vida do povo na Idade Média, permitindo que mesmo diante da perseguição, que finalizou nesse período ali, não é isso? Das grandes períodos aí da Inquisição, que o povo sofreu muito, Deus abre uma porta e permite que esse evangelho seja uma realidade na vida de todos aqueles que querem. Nesse período, profeticamente dizendo, surge aí Filadélfia, né, que representa amor fraternal, ou seja, amor de irmão. É o período em que as pessoas voltam aos estudos da Bíblia, né, voltam a estudar aí 2 livros em especiais da Bíblia, que é o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, alimentando a esperança do retorno de Cristo. Exatamente. Nesse período que representa 1798 a 1844, essas pessoas que aceitaram o Evangelho, viveram exclusivamente para levar a palavra de Deus a outras pessoas. Essas pessoas, enquanto viveram, respiravam somente a Cristo. Tudo que eles tinham ao alcance deles era para que o Evangelho fosse uma realidade na vida do seu próximo. Porque eles amavam a Cristo e entendiam que a esperança para a vida de qualquer ser humano é Jesus Cristo. Quando a igreja de todas as épocas olham para o exemplo desta igreja, jamais um servo de Deus, uma serva de Deus, irá ficar de braços cruzados. Pelo contrário, irá fazer tudo que está ao seu alcance para que esse Evangelho alcance outras pessoas. Você entende por que agora o Espírito Santo agora incomoda você a compartilhar essas palavras de esperança? Porque o que Cristo fez na tua vida e o que Cristo está fazendo na tua vida, você também quer para o próximo. E aí faz isso. E aí, de uma forma especial, surgem grandes pregadores, né? Principalmente nos Estados Unidos, ali Guilherme Miller, entre outras pessoas que ajudam ele na divulgação do Evangelho. Várias denominações se ajuntaram por volta aí de o ano de 1838
pregando essa mensagem, indo até 1844. Eles viveram cada segundo da vida, tudo que os recursos que tinha era feito para levar essa mensagem de esperança a outras pessoas. No ano de 1844, no dia 22 de outubro, eles acreditavam que Jesus Cristo ia voltar e Jesus Cristo não voltou. Houve um grande desapontamento. Esse grande desapontamento já era profetizado anteriormente, tá? Nós vamos estudar isso quando chegar no capítulo 10 de Apocalipse, já foi profetizado antes, e esse desapontamento aconteceu. Depois desse desapontamento surgiu várias linhas teológicas, e nesse desapontamento de 1844, um grupo começa a retornar ao estudo das Escrituras e dá início a um grande movimento profético de 1844, que deve terminar somente com a volta de Jesus Cristo. Amém? Para isso, nós vamos agora ver qual é a recompensa que essa igreja teve. Olha só, mas vamos ler o versículo 10. Essa igreja não tem nenhuma reprovação, mas ela tem somente elogio. Mas tem algo aqui que eu gostaria de ler para você no versículo 10 do capítulo 3. E aí você deve pegar a caneta e anotar aí. Olha só. Porque guardastes. Você está prestando atenção agora? Olha só. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Quando você se apegar à palavra de Deus, exatamente, se você guardar o que aqui está escrito, Deus também te guardará da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Se você está angustiado, se você está passando um momento de dificuldade, está na hora de você voltar para Cristo, porque Ele tem uma promessa especial para a tua vida. É isso que estamos estudando aqui. Última igreja dizendo que, endereçada à igreja de Laodiceia, não é isso? Diz assim, olha, igreja de Laodiceia, essa igreja profeticamente, ela representa o período de 1844 e termina com a volta de Jesus Cristo, tá bom? Vamos ler aqui o versículo, vamos ler o versículo 14 e o versículo 15 do capítulo 3. Olha só. A anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Triste isso, né? Jesus está dizendo que a vida desses cristãos não tem sabor. Sabe por quê? Porque eles viviam numa comunidade muito rica, tinha tudo ao alcance deles, mas eles faltavam o principal, que era Deus no coração. Tá bom? É interessante que essa cidade de Laodiceia, ela além de ser tratada referindo-se dessa forma, ela também representa aí algo muito interessante, porque essa cidade, eles tinham uma escola de medicina e fazia aí um colírio para os olhos naquela época. Né? Estamos falando aí por volta do ano 96 da nossa era. Eles já tinham uma escola de medicina que fabricava um tipo de colírio. Mas olha só o que Cristo está dizendo aqui no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu dar-lhe-ei do meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas tem algo aqui que eu quero ler para vocês no versículo 18. Olha só. Olha o que Cristo está dizendo. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. A cidade era rica, mas não tinha um ouro que manava do céu. Olha só. Vestiduras brancas para te vestir, a fim de para que não seja manifestada a vergonha de tu nudez. E colírio para ungir os teus olhos, a fim de que veja. Amém? É interessante dizer, viu, que quando Cristo está se referindo a estas igrejas, quando começa aí do ano 31, a primeira igreja é uma igreja que recebe a chuva serôdia. Exatamente, o povo é habilitado a levar essa mensagem. Quando nós chegamos aqui na última igreja, que é a igreja de Laodiceia, há uma promessa para essa igreja que é a chuva serôdia. Se esse povo que acredita em Deus, se nós aqui que estamos vivendo nessa época, aceitar Cristo como Salvador pessoal, há uma promessa do derramamento do Espírito Santo em nossa vida, sem medida, de uma forma que nós seremos habilitados a levar o Evangelho a outras pessoas. O grande erro da igreja de Laodiceia, olha só, o grande erro da igreja de Laodiceia é deixar Cristo por lá de fora da sua vida. Exatamente, Cristo estava batendo na porta do coração com o desejo, lógico, de poder entrar e ter um relacionamento pessoal com essas pessoas. Mas Cristo estava batendo, sabe por quê? Porque as suas teorias, os seus conhecimentos, eles estavam desprezando a pessoa de Cristo. Nós não precisamos de Cristo, eu consigo viver sem Cristo, eu posso viver sem igreja. Ninguém nesse mundo consegue viver sem igreja. Cristo ainda sonha com a igreja ideal. Você quer saber qual é a igreja ideal? Medite nessa
Ok, eu quero aproveitar e mandar aqui um abraço para os nossos amigos e amigas que estão aqui, que eu acabei não falando o nome, né? Fernanda de Mello. Fernanda, que bom ver você aqui e sua família também, viu? Deus abençoe você. É, também aqui a Juliana Starca. Juliana, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui, tá bom? Francisco Teodato, que Deus abençoe você e sua família também, tá? Maria Santa, Creuza Torres, que bom te ver aqui. A Beth, nossa amiga Nardi, Deus esteja com você, tá bom? A Márcia Farias, Márcia, que Deus abençoe você. A Débora Cardeal, Deus continue conduzindo a sua vida. Nosso amigo Marco Aurélio está compartilhando aí os nossos canais. A Josiane Nascimento, Josiane, que Deus abençoe você e toda a sua família, tá bom? Quem mais está aqui? A irmã Amélia, Deus abençoe você, irmã Amélia. Olha só, o Alberto Santos está aqui, né, Alberto? Grande Alberto, que Deus te abençoe, meu amigo. Muito bem. A Cris Borghetti também está aqui, né? Que Deus te abençoe, viu? A Lígia Lima, Lígia, tudo bem? Um abraço para você, para o Felipe, para toda a sua família, tá bom? Meus amigos, esse é o desejo de Deus para mim e para a tua vida, ter uma igreja que esteja comprometido em levar o evangelho a este mundo. Você precisa entender a coisa mais importante, por que Deus estabeleceu a igreja dele aqui. Duas coisas principais. A primeira era para que esta igreja aceitasse essa verdade de Cristo e vivesse ela à altura que o mundo espera ver Cristo em nós. O segundo ponto é que essa igreja existe para que as pessoas que façam parte dela divulguem essa mensagem de esperança e salvação para outras pessoas. Cristo está te chamando. Se você ouve a voz do Espírito Santo, então volte para Cristo. Feche seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nessa noite tivemos a oportunidade de poder ouvir a Tua mensagem falando ao nosso coração. Perdoe, Senhor, as nossas falhas, mas agora, Senhor, nos dê força para que mesmo tremendo, para que mesmo em dificuldade nós tenhamos força de abrir a porta do nosso coração para que o Senhor entre e reina em nossas vidas. Por favor, Senhor, esteja com cada um daqueles que agora estão se preparando para entregar a vida deles em Tuas mãos através do batismo. Por favor, Senhor, alcance essas pessoas e mostra para eles que o Senhor é a melhor escolha na vida de cada um. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido real para conosco. Obrigado porque o Senhor se apresenta para cada um de nós de acordo com as nossas necessidades. E obrigado, Senhor, porque o Senhor tem uma promessa exclusiva para cada um de nós, que é a pessoa de Cristo reinando em nossas vidas. Toma-nos em Teus braços, é que eu te peço por Jesus. Amém. Quero agradecer você que tão gentilmente tem nos acompanhado aí, tem se inscrito no canal aí, né? Desbravando as Escrituras, que você possa se inscrever nos nossos canais, nas nossas redes sociais, porque através de você ali, do seu compartilhamento, do seu like, nós temos a oportunidade de fazer com que esse vídeo alcance outras pessoas também, tá bom? Quero também agradecer você que tão gentilmente tem feito de tudo, tem orado para que a nossa programação alcance o seu lar, a sua família. E quero dizer você, meu amigo, que logo em breve irá se batizar, que Deus continue ao teu lado, a você também que já tomou essa decisão, tá bom? Porque o nosso desejo é viver ao lado de Cristo, tá bom? A você o nosso muito obrigado, até o nosso próximo encontro.